por favor, em Josué, no capítulo 1, verso 8, tema do nosso estudo nesta noite: como ouvir Deus. Josué, capítulo 1, verso 8. É um versículo que eu sei de cor, né, e que você também deve conhecer. Versículo forte, poderoso, e que quantas pessoas vão nas livrarias procurarem livros de autoajuda, né, para como terem paz, como ter sucesso, e esses autores ficam milionários com esses livros. E aí a gente vai na Bíblia Sagrada e com um único versículo o Senhor nos ensina como nós termos sucesso na vida. E sucesso, como eu falo, não é nem sempre a questão de dinheiro, né? Sucesso é bem-estar, sucesso é ter tranquilidade, mesmo no meio das dificuldades, das situações, das adversidades, e a gente ali conseguir sabedoria, conciliar essas dificuldades que se apresentam. E o Senhor ensinou isso a Josué. Capítulo 1, verso 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de vez em quando. É isso, gente? Não, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ponto e vírgula. Então farás, olha lá, prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por este momento, por estarmos em tua casa, e te pedimos agora, ó Deus, revelação, para que essa palavra, então, ela se torne uma realidade em nossas vidas, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos capacite, nos direcione, para que tenhamos realmente uma vida segundo a tua palavra, para que sejamos prósperos e sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Queremos ouvir a tua voz, então ensina-nos nessa noite a te ouvir, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Fala-nos, ó Deus, segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja do Senhor, a igreja bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu ontem, na chamada nas redes sociais, o convite para os irmãos estarem aqui no culto conosco, eu coloquei a seguinte reflexão: todos nós aqui, quando nascemos, no dia que nascemos, nós saímos da nossa mamãe e nós já começamos a andar, gente? Já começamos a andar? Não. Nós somos um dos filhotes das criaturas dessa terra, né? Não vou chamar de animais, porque nós não somos animais segundo a Bíblia, tá? Isso aí foi uma invenção da questão da evolução, e chamam a nós de animais racionais. A Bíblia não nos chama de animais. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? A Bíblia não faz relação ao homem como animal, nem racional. Então vamos dizer como seres vivos, né, que nascem de uma mãe. Então vamos dizer dessa forma, né? O ser humano é um dos mais frágeis que existe. Se um ser humano nasce e ele fica lá no cantinho dele, alguém pega e coloca ele no canto, e não houver um outro ser humano para cuidar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai morrer. O ser humano, quando ele nasce, ele é tão frágil que, se pegar ele e colocar ali num cantinho, se for num mato, alguma coisa, um animal vai comer, e se for em algum outro lugar, ele vai morrer, porque ele precisa ter o cuidado de alguém. Mas aquele neném, quando nasce, ele nasce com os bracinhos, ele nasce com as perninhas, com os pezinhos, mas ele não consegue ficar em pé.
Tem todo um processo. Aí quando chegar ali, entre 9 meses e 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, no máximo, né, ele vai começar a andar. Só que, quando ele nasceu na mamãe dele, ele já nasceu com totais condições, ele já nasceu pronto para caminhar, para andar. Mas ele não consegue, porque haverá todo um processo, para que quando ele chegue a essa idadezinha ali, a partir de 8, 9 meses, esse processo comece a acontecer e ele venha andar, né? Então, os pais vão dando aquele impulso, vão dando aquele conhecimento, vão soltando, até que acontece aquela festa, que é o dia em que o bebê, ele caminha e ele anda. Há um processo para chegar até ali. E eu diria que para ouvir Deus é a mesma coisa. Para ouvir Deus há um processo. E outra coisa, dizem que esse desafio que todos nós agora, olha como é que eu faço. E eu, como fui uma criança prematura entre 7 e 8 meses e nasci com vários problemas de saúde, eu andei com 1 ano e meio, para tu ter uma ideia. Eu demorei muito a andar. Eu tinha pé chato, eu tinha problema nas pernas, então eu demorei muito a andar. Mas andei. E hoje, né, eu ando para lá, para cá, eu corro, joguei muito futebol, aquela coisa. Olha só, eu faço, mas isso aqui para mim em particular, foi uma dificuldade muito grande. Minha mãe diz isso. Você tinha uma dificuldade muito grande para poder começar a andar. Hoje, eu não penso, como você também não pensa. Você anda e pronto. Essa atitude de caminhar, de fazer com que o tornozelo, né, um pé levante enquanto o outro faz, dizem que esse desafio, tirando o momento em que nós entramos no óvulo da nossa mamãe, este é o maior desafio que um ser humano vence na sua vida, que é ficar de pé e andar. E olha agora a vergonha, nós fazemos isso com menos de 1 ano. O maior desafio para um ser humano é ficar em pé e andar. E esse nosso desafio, repito, nós vencemos com menos de 1 ano de idade, que é quando a gente começa, então, a andar. Mas todo esse processo, ele é levado ali pelo apoio dos nossos pais, pelos ensinamentos, pelos estímulos, para que a gente comece a andar. Ouvir Deus, e outra coisa, para andar, o bebê tem que querer ou não tem que querer? Tem que querer ou não tem que querer? Tem. A Rebeca, por exemplo, ela ficava paralisada. A gente pegava ela ia andando. Aí quando a gente soltava a Rebeca ficava assim. E a boca chorando desse tamanho. Vem, Rebeca, vem. E ela ficava literalmente assim, na posição que você deixasse ela ficava. Vem, Rebeca. Já o Gileade era espoleta. Gileade, você segurava que as perninhas já ficavam assim. Você já segurava as perninhas. Calma, Gileade, calma. Botava ele no andador. Cara, aquele andador era carro. Ele já ia ser taxista mesmo, porque ele andava aquele andador, ele já corria. O aniversário dele de 1 ano era ele no andador. Ele andando assim, ele, calma, Gileade. Ele indo. Olha, vai ser motorista mesmo, né? E hoje é taxista, né? Então, ele queria. Já a Rebeca tinha medo. E abria a boca daquele tamanho. Chorava. Né? E como chorou essa menina, meu Deus do céu, né? Né, Josimar? Né? Josimar é que sabe, né? Josimar ficava, né? E Josimar ainda provocava ela, olhava para ela assim, chora, Rebeca. Tá chorando, Rebeca? Não. Aí, Rebeca. E ela chorava assim, ela fazia um biquinho assim. E não saiu uma lágrima, né? Já estava seca. Então a criança tem que querer. E onde você quer chegar, pastor Marcelo, nessa noite? Eu quero dizer que para ouvir Deus, amado, você também tem que querer. Porque o problema é que às vezes, quando alguém
Por exemplo, você tem um relacionamento com alguém. Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Pode ser o seu patrão. Se tudo que você fala, essa pessoa só te contraria, você quer ter relacionamento com ela? Mas toda vez que alguém apenas te contraria, significa que essa pessoa quer o teu mal? Nem sempre. Não é verdade? Então, nem sempre. Então, se às vezes você tem um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com sua filha, seja lá como for, seu marido e sua esposa, e de repente essa pessoa te contraria, não significa que ela quer o teu mal. É que às vezes é o jeito dela de te amar e de dizer para você que ela quer o seu melhor. Porque se você vê alguma coisa na minha vida em que de repente você perceba que eu estou errado, né? Você tem liberdade para falar comigo. E pastor, com você eu não falo de jeito não, porque o senhor é um poço de ignorância. Então você vem com cuidado e saiba a maneira que você vem falar comigo. E eu da mesma forma como você. Né? Mas eu sou aquele cara que se você disser para mim assim, pastor, eu posso lhe dar aqui um conselho? Eu vou ouvir o conselho. Não, vou ouvir. Sabe por que eu vou ouvir? Não, mas eu vou dizer para vocês, sabe por que eu vou ouvir? Olha, gente, então, vocês estão vendo aqui o que eles pensam de mim, gente? Vocês estão vendo? Ah, sou eu e Viviane? Né? Não, sou eu e Viviane? Não. Você sabe, é verdade. Senão, mas não aceita. Mas sabe por quê, gente? É que nem eu falo, problema-se comigo, Viviane, com outros, às vezes é a maneira como vai falar. E às vezes assim, tipo eu e ela, desculpa a expressão, já levamos tanta lambada na vida, é que às vezes você chega, eu até comentei isso no carro agora, às vezes você acha que você já vai apanhar de novo, então você já fica ali, igual o cachorrinho, você já fica alerta, né? Você já fica alerta, porque alguma coisa aconteceu. Mas quando você vai e aconselha alguém, a pessoa ela tem duas coisas para viver naquele conselho. Ou ela vai aceitar, ou ela não vai aceitar. A pior coisa do mundo é quando então alguém te despreza. Então, por exemplo, a pessoa, quando a gente fala assim para alguém, né? Certamente a gente já falou isso para alguém, ou alguém já falou isso para nós, né? Meu pai dizia assim, largar o quê? De mão. Esse é o pior, gente. Esse é o pior. É quando você vê um filho, uma filha, então um marido, uma esposa, alguém, e que você fala assim, cara, eu larguei de mão. Exato. Então, esse é o pior. Agora eu vou trazer isso para Deus. Porque quantas vezes Deus vai falando alguma coisa conosco, e uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de crente, se você acha que Deus vai fazer igual Satanás, que vai gritar quando aparece, quando se manifesta, vai se rolar no chão, vai botar a mão para trás, vai gargalhar, vai fazer... Não, mano, você está muito enganado. Deus, ele não vai fazer nada disso. Ele vai se manifestar para você da forma que ele achar melhor, como te falar, e quando ele te falar, você tem que ouvir e você tem que querer. Porque o grande problema é que às vezes Deus está falando e a gente fala assim, não é Deus que está falando, não é Deus. Inclusive eu já disse isso alguns anos atrás, quando eu cheguei a Cabo Frio, e a gente estava passando um momento financeiro muito difícil, né? Eu e a pastora, ela estava grávida do Gileade, e eu tive um vizinho que ele teve a filha deles, a primeira filha deles. E eu nunca tinha visto aquilo como a gente vê em notícias, né? Eu fui parabenizar ele na casa dele, era meu vizinho, porque que a filhinha tinha nascido. Ele estava lá sentado à mesa, chorando, aquela coisa emocionada, mas depois ele falou assim, eu estou muito preocupado. Falei, por quê? Porque quando a minha mulher chegar, eu não tenho nada para dar a ela. Aí eu fui com ele nos armários da cozinha. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Ele abriu assim o armário da cozinha. Cara, só tinha
aquele pó assim de arroz, de farinha, os potinhos vazios. Ele abriu a geladeira, só tinha água. E eu falei, caraca, mano. Olhei assim, essas coisas que a gente só vê em filme. Olhei assim e falei, pô, eu já passei dificuldade, mas não de chegar a esse ponto. Aí eu cheguei em casa, falei para a pastora, falei, Renata, a gente foi agora na casa do fulano, a fulana está vindo aí com a neném, não tem nada dentro de casa, isso num sábado à noite. Num sábado à noite. Aí eu virei para a Renata e falei, Renata, é que a gente também está numa pindaíba danada, né? Ela falou, é. Aí eu falei, vou lá dentro, eu vou orar. Aí beleza, aí eu fui lá orar, dobrei meus joelhos lá na cama, comecei a orar, Senhor meu Deus, ajuda o cubano, Senhor, eles são cubanos, aí Senhor e tal, eu estou de joelho, aí o Senhor falou, agora você está orando, então eu vou falar contigo, vai ali no teu bolso ali e tira uma nota de R$100, isso gente, ó, aquela outra azul ainda, não é essa nova não, pega uma nota de R$100 e dá para o cubano. Eu falei, Senhor, isso eu não estou ouvindo em nome de Jesus. Senhor, isso não é verdade. Isso não é verdade. E tal. Aí eu continuo orando. E Deus falando ao meu coração. Vai lá, pega a nota de R$100 e dá lá e abençoa lá o teu vizinho que vai trazer o bebezinho para casa. O que nós crentes fazemos? Se é Deus que está falando, Ele vai confirmar na palavra. Aí eu fui lá, peguei, abri a palavra, caiu numa questão de semear, de ajudar o seu irmão, e isso e aquilo. Eu falei, pronto, lascou. Aí eu falei, está confirmado, né? Aí eu virei a última etapa de confirmação. Eu fui igual aqueles negócios do gov.gov.br, confirmando etapa igual no banco, né? Eu orei, Deus falou, fui na palavra, eu falei, agora a Renata é a última. Eu falei, Renata, eu estava orando e a gente só tem R$300 aí para ficar um mês. E Deus falou que eu tenho que tirar R$100 e dar para o cubano. Ela falou, Deus mandou? Eu falei, mano, vai lá e faz. Aí eu falei, Jesus! Aí eu fui lá, peguei, só tinha aquelas 3 notinhas antigas de 100. Aí eu peguei uma, botei no bolso. Aí eu voltei lá na casa lá do cubano, cheguei lá, o cubano chorando. Eu falei, meu amigo, eu vim aqui porque Deus mandou. Marcelo, Deus é muito bom, né? Não sei o quê. Eu falei, E Deus mandou vir aqui dizer que agora você não vai ficar sem nada, porque Deus mandou eu te dar isso aqui. Aí eu peguei a nota de R$100, que quando valia, né? Hoje valeria aí uns R$400. Peguei e botei na mão dele, gente, o cubano pulou de festa, de alegria, e tá, Marcelo, não sei o que. Aí eu falei, toma aqui, meu irmão, vai lá, seja feliz, faz suas compras e abençoa a sua casa. Ele saiu com aquele dinheiro e foi naquele mercado tropical, ali de São Cristóvão, fez as compras para receber a esposa e a neném. Eu fui para casa e falei, Senhor, ouvi a tua voz, está nas tuas mãos. Chega domingo de manhã, um temporal dos infernos em Cabo Frio. Se hoje a igreja está meia bomba, você imagina naquela época, quando tinha 5, a igreja estava lotada de manhã. E aí, chovendo igual uma doideira, tipo isso, 3º, 4º domingo do mês. Eu falei, pronto, lascou, não vai ninguém para a igreja hoje, não vai ninguém para a igreja. Gente, surpreendentemente, a igreja deu um número legal domingo de manhã. O ofertório, naquele domingo de manhã, foi em torno de 30% do que a gente arrecadava no mês inteiro. E a gente fazia culto de manhã e de noite. Quando chegou a noite, o que nós arrecadamos em meia dúzia de pessoas foi 1 mês e meio do ofertório da igreja. Em 2 cultos, no final do mês, o que a igreja arrecadou foi mais de 1 mês do que a igreja arrecadava. Então, Deus falou, eu obedeci e o Senhor recompensou. Então a Bíblia ela fala isso, né? É o quê? Ele vinha até a igreja, mas não sei, agora não tenho mais contato com ele. Ele vinha à igreja, visitava, mas depois não chegou a se tornar membro da igreja, mas visitava, né?
Então, o Senhor ele determinou esse sucesso aqui. E Ele mostrou como que a gente faz para ouvi-lo. Então, pastor, eu quero ouvir Deus. Como é que eu faço? Primeiro, não cesse de falar da Bíblia. Porque quando você fala da Bíblia, você não fala dos seus problemas. Então, você ouve Deus, porque você está falando da palavra. Por que crente fala tanto da palavra? Para não falar besteira. Então, não cesse de falar da Bíblia. Antes, medita nela dia e noite. Nós não somos crentes apenas quando estamos na igreja. Nós somos crentes em todos os lugares. Não se esqueça disso. Nós somos crentes em todos os lugares. Então, medita nela dia e noite. E o terceiro ponto, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí ele diz, então, ouvindo a voz de Deus, você vai prosperar o teu caminho, você vai alargar o seu caminho e você será bem-sucedido. Tá bom, pastor, mas como que eu faço, então? Como é que eu aprendo a ouvir Deus? Diz aí para mim. 1 Samuel 3, pode pular agora. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Samuel foi o principal juiz de Israel, porque até então Israel não tinha reis, mas Israel tinha juízes. Ele era governado por juízes, mais ou menos como o Brasil hoje, né, irmã Ana? Né? É governado por um juiz. Né? Então, assim como acontece no Brasil, um juiz careca governa o Brasil, né? Governa a nossa nação, então Israel também tinha os seus juízes. E o juiz principal era Samuel, mas aquele não era criança. Ele tinha ali em torno de 9, 10, 11 anos. A mãe dele, Ana, como não conseguia ter um filho, ela fez um voto com Deus. Se tu me deres um menino, se tu me deres um filho varão, eu colocarei o nome dele de Samuel, que significa Deus me ouviu, e colocarei ele para te servir no teu templo. Então ela fez isso. Quando ele desmamou, quando ele começou a ter o entendimento das coisas, ela pegou o garoto e colocou como se fosse hoje dentro da igreja, para o menino servir o pastor dentro da igreja, o sacerdote Eli. A história de Samuel é mais ou menos essa. Quando ele tinha uns 10, 11 anos, agora, eu não sei qual é a sua idade. Você pode ser o mais experiente em idade aqui nessa noite, como o irmão Dilson, como você pode ser o mais novinho ou a mais novinha, como a Gisele, que está aqui entre nós, né? Você pode ser de um extremo ao outro. Eu não sei se você já ouviu Deus. Até uma curiosidade. Alguém aqui, de alguma forma, já ouviu Deus na sua vida? Já ouviu? Já, né? Já teve uma direção em que Deus lhe falou alguma coisa e você foi lá, tipo isso, como eu fiz com a pastora Renata, né? E aí, Samuel, que é um dos grandes nomes da Bíblia Sagrada, eu falei ainda há pouco para você, nós nascemos com condições de caminhar, de andar, mas nós precisamos aprender. Esse cidadão aqui, que depois você for vendo o livro de Samuel, você for vendo a Bíblia Sagrada, você vai ver como que ele ouvia Deus. Ele chegava a ouvir Deus através de os dados, Urim e Tumim, que foi quando ele tentou, para saber quem era o rei na família de Jessé. Jessé era o pai de Davi, né? E ali estavam os irmãos e traziam os rapazes bonitos do bope, os rapazes fortes, altos, e ele pegava aqueles 2 dados e ele jogava para Deus falar através do Urim e do Tumim. E vieram os filhos de Jessé e ele falava, olha, Deus está dizendo que não é nenhum dos seus filhos, porque Davi era o filho desprezado. E aí, tanto que Samuel falava para Jessé, mas são só esses aqui? E olha que ponto, né? Você tem problema com seu pai, com a sua mãe? O pai de Davi dizia que era só. Mas Deus falou que é na sua casa que tem o rei. Aí Jessé trouxe os filhos bonitões, que todos eram militares, altos, fortes, eram da tropa de elite, eram do Mossad de Israel, né? Mossad é hoje a tropa de elite de Israel. Então eles eram do Mossad, eles eram fortes. E aí Samuel jogava lá
olhava e Deus falava, não é nenhum desses. Aí ele insistiu, ele chegou, mas vem cá, tu não tem um outro filho? Não é possível. Aí Jessé, tenho, rapaz, tenho um filho. Não, pelo amor de Deus, esses caras aqui têm 1,90 m, 2 metros de altura, 1,95 m, da altura do João Vitor, os caras tudo imenso. Tu vai dizer que é um gabiruzinho do tamanho do pastor Marcelo, que é o escolhido? Menor, dizem que ele tinha de 1,55 m a 1,60 m. Acreditam que essa era a altura de Davi. Eu ia olhar para Davi assim, olha só. E ali, quando chega Davi sujo, esbaforido, todo fedendo ao campo, a ovelha, todo sujo literalmente, ele chega diante de Samuel, Samuel pega os dados, jogam e Deus fala, é esse que eu escolhi como rei de Israel. Então esse cara, Samuel, olha só, ele não conhecia a voz de Deus. Então a Bíblia diz, o jovem Samuel, aqui está dizendo como jovem, mas jovem não é porque ele era adolescente não, ele era menino mesmo, ele era criança. O jovem Samuel servia ao Senhor perante o pastor, o sacerdote Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Parece até que tempo, gente? Parece até qual? Parece o que hoje, Josimar? É só música, fumaça, show, meu querido, minha querida, meu lindo e minha linda. Parece os dias de hoje, né? Muito rara, né? As visões, quando você não tem palavra de Deus, você não tem visão. As visões, elas não eram mais frequentes. Versículo 6, né? Então, eu esqueci de botar as outras aqui. Deixa eu ver aqui com você. Se você tiver com a sua Bíblia, rapidinho, abre aqui para mim, por favor. Abre aí 1 de Samuel 3. Não foi erro da Rebeca, não. Tá vendo, Rebeca, como é que eu reconheço? O erro foi meu, tá? Então, tá vendo só? Como é que eu falo aqui, ó? Na verdade, eu teria que ter colocado, Rebeca, o versículo 4, e eu não botei. Então, 1 Samuel 3, versículo 4, diz assim, o Senhor chamou o menino, chamou ele pelo nome, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então, quer dizer, quando a pessoa ela não conhece a voz de Deus, ela pode até responder, mas achando que é o homem, achando que é algo da terra. Quando Deus o chamou, ele falou, eis-me aqui. Diz o versículo 5, que eu esqueci de colocar ali, correu ele a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a te deitar. Ele foi e se deitou. Quando Deus chamou Samuel, chamou mesmo a voz dele, ele se levantou e foi até o pastor. O pastor estava no outro quarto, ele falou, pastor, o senhor me chamou? Aí o pastor falou, não te chamei, pode voltar e deitar. Ele pegou, obediente, um jovem, e voltou. Versículo 6 agora. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi de novo até o pastor. A Eli disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, vai se deitar. Torna a te deitar. Será que é isso aqui que não está acontecendo com você? Deus está te falando, está falando contigo, e você está correndo para o homem, você está correndo para o remédio, você está correndo para o agiota. Deus está te falando, Deus está te dando a direção, Deus está te ensinando, e em vez de você correr para Deus, você está correndo para alguma coisa do mundo. Mas por quê? Porque Deus está tentando te ensinar a você ouvir a voz dele. E você não está entendendo a voz dele. Às vezes a voz de Deus pode vir num vento, a voz de Deus pode vir num desemprego, a voz de Deus pode vir num divórcio, a voz de Deus pode vir numa enfermidade. E às vezes a gente não está entendendo que é dali que a nossa vida pode mudar, que as coisas podem ser diferentes. E quando Deus está falando, e em vez da gente correr para Deus, nós estamos correndo para o mundo. E você veja que Samuel, que é um dos maiores juízes na Bíblia, ele também não sabia, ele corria para o homem.
Então o pastor disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda, olha lá, ele é um dos maiores nomes na Bíblia Sagrada, mas ele não conhecia o Senhor. Ele era do Senhor, mas ele não conhecia Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, são do Senhor, servem ao Senhor, estão na igreja servindo a Deus, mas não conhecem o Senhor, meus amados. Não conhecem o Senhor. E Samuel, repito, um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada, não conhecia o Senhor. Então agora o Senhor estava se manifestando. Por quê? Porque a palavra ainda não havia sido manifestada nele. Ou seja, meu amado, você pode ver coach da igreja, você pode estar na igreja com fumaça, com luzes negras, louvando ao Senhor, emocionado pela música, ou por uma revelação de uma irmã que botou a mão na tua cabeça e profetizou, mas você não vai conhecer a Deus, ou não pode dizer que conhece a Deus, se a palavra dele ainda não foi manifestada na sua vida. A gente só pode dizer que nós conhecemos a Deus se nós conhecemos a sua palavra. Assim como nós reconhecemos a voz aqui uns dos outros. Se você estiver em algum lugar, você reconhece a voz do seu filho? Sim. Mesmo que você não veja, você reconhece. A voz do seu marido, você reconhece. Da sua esposa, você reconhece. A minha voz, como do seu pastor, você reconhece? Então, por quê? Porque você tem intimidade comigo, você tem intimidade com quem você ama. Então, a mesma coisa é com Deus. Somente quem conhece a sua palavra pode dizer que conhece o Senhor. E agora, por ele estar dentro da igreja, ele vai aprender a ouvir a voz de Deus. Olha só o versículo 8. O Senhor o chamou pela terceira vez. Ele novamente se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Agora o pastor entendeu. Agora o pastor entendeu. Por isso a importância de você estar na igreja. Por isso que nós temos que estar na igreja. Porque é na igreja que você vai aprender a ouvir Deus falar. Olha lá. Então entendeu o pastor que era o Senhor quem chamava o jovem. O que o pastor vai fazer? Vai lhe ensinar. Vai lhe ensinar. Versículo 9. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo, ele ouve. Então Samuel foi para o seu quarto, para o seu lugar, e se deitou. E o que é lindo aqui, gente? Eu sempre falo quando eu prego isso aqui, é que enquanto a gente não responde a Deus, ele não desiste de nós. É maravilhoso isso. O Senhor poderia já ter desistido, mas Deus não desistiu de Samuel. Como Deus também não desistiu de mim nem de você. Ele continua nos chamando, Ele continua falando, mesmo que a gente não esteja entendendo, mas Deus está falando. E diz então o versículo 10: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse agora respondeu, porque ele aprendeu com o pastor: fala, porque o teu servo ouve. Aí vem o 11 e a primeira parte. Disse o Senhor a Samuel. Então, enquanto ele não disse: fala, que o teu servo ouve, o Senhor não falou. Você veio aqui nessa noite para compreender de repente o que você está passando. E sabe o que você e eu precisamos dizer nisso que nós estamos passando? Fala. Fala, porque o teu servo, porque a tua serva te ouve. Quando aquecer o teu coração, esquentar o teu coração, e até mesmo você ouvir a sua voz, ouvir mesmo, como já aconteceu comigo, de eu procurar, olhar, e eu saber, é o Senhor que está chamando, é o Senhor que está falando. Quando isso esquentar no teu peito, aqui dentro, e aquilo estiver ali, como se tivesse, quer saber como é que Deus fala aqui dentro do coração? É como se o seu coração fosse saltar. É como se aqui dentro tivesse alguma coisa te falando, te pressionando de uma tal forma, e que Deus, Ele quer falar contigo, ou Ele está falando. Então não recuse a voz de Deus, porque Ele vai continuar te chamando. Ele vai ficar ali: Marcelo,
E eu, Marcelo, estou correndo, estou ali, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, e Deus está, Marcelo, Marcelo, Marcelo. E o que Deus quer ouvir de mim? Fala, porque o teu servo, ele ouve. Ao sair daqui hoje, você vai dizer a mesma coisa. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque a tua serva ouve. E fazendo isso, a bênção do Senhor vai se manifestar. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu também, assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Deus então. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Deus de toda graça, de todo poder.